Bem, o tema da noite proposto de acordo com o calendário da instituição de temas, né, para a execução no ano de 2017 e 2018 e meados de 2019 é realizarmos todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu achei muito bacana justamente esse tema ter caído nas nossas mãos, porque ele é um tema, muito embora seja um texto relativamente curto, mas ele é um texto muito profundo, que é o pecado por pensamento / adultério. E quando a gente fala em adultério, a primeira coisa que vem às nossas mentes, às nossas concepções, é o adultério homem e mulher, vamos colocar dessa forma. No entanto, nós vamos nos esquecer muitas das vezes das outras formas de adultério. Ou quem é que nunca ouviu, por exemplo, o termo adulterar um documento? Quando a gente fala assim, adulterar um documento, quer dizer que a pessoa ela forjou, ela modificou aquele documento. E quando o termo ele era utilizado, não cometerás adultério no Velho Testamento, né, ou mesmo não cobiçais a mulher do próximo, ele não tinha tanto essa conotação que a gente vai encontrar, né, de traição homem e mulher. Porque, na verdade, a Bíblia ela sofreu muitas interferências humanas com o passar dos anos nas suas traduções. Na verdade, o termo adultério, que inclusive diversas vezes Jesus se utiliza dele, é para demonstrar algo que esteja errado, algo que esteja em equívoco. Como, por exemplo, na passagem da mulher adúltera, que muitos conhecem, Jesus vai equiparar o dito pecado da traição a todos os outros pecados, por assim dizer. Tanto que ele vai até os homens, né, e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mostrando que todo pecado, que todo erro é tão grave quanto um adultério. E naquela época, para ser considerado adultério, ou seja, traição, homem e mulher, bastaria que a esposa fosse pega conversando com seu vizinho de sexo oposto. E isso é assim até hoje em algumas cidades do Oriente Médio. A mulher, quando ela casa, ela não tem o direito de dialogar mais com outros homens. E em determinados casos até mesmo com outras mulheres, nem mesmo com os seus familiares, porque a mulher no Oriente Médio, que é da onde provém todo o Evangelho, né, a cultura hebraica e judaica, em alguns locais do Oriente Médio, ela deixa de pertencer à sua família consanguínea para pertencer à sua sogra. Isso é muito sério. Na Índia funciona dessa forma. A mulher, quando ela se casa com o rapaz, com o moço, ela não tem mais o direito à sua família, a não ser que ela seja jogada fora, e que os seus familiares a queiram de volta. Isso é muito interessante. Porque toda a cultura bíblica, ela foi forjada dessa forma. Então, por isso que quando a gente vai envolver algumas questões bíblicas, a gente tem que estar o quê? Imbuído do bom senso, do entendimento cultural daquele povo, do entendimento geográfico naquela época, né? Por exemplo, quando eu falo a mulher samaritana, mas quem eram os samaritanos? Poucas pessoas sabem quem eram os samaritanos. Quando eu falo sobre um fariseu, quem era um fariseu? Um saduceu, que era um saduceu. Então a gente precisa conhecer, porque senão a gente fica no conhecimento por superficialidade e vai deixar de contemplar muitas das vezes as missões lindíssimas que estão nos seios bíblicos, porque conforme está lá no Livro dos Espíritos, a Bíblia não está errada. A Bíblia não contém erro. O que está errado, o que está equivocado é o pensamento humano, é a interpretação humana. Isso é muito importante da gente avaliar. Será que realmente é correto se apedrejar uma mulher até a morte porque ela é vista conversando com um amigo, com um vizinho? A gente precisa parar para pensar nessa racionalidade, porque infelizmente há povos ainda neste século que seguem isso à risca.
Assim como, se o homem ele aceitasse a mulher adúltera de volta, ele também era condenado ao apedrejamento, porque ele estava aceitando a impureza daquela mulher. Então, se ele aceita a impureza, impuro ele também fica. E nós vamos encontrar todas essas leis no livro de Levítico. Então, esse é o grande miasma ainda da humanidade. O adultério ainda é visto dessa forma, dentro desse contexto bíblico. E quando Allan Kardec vai trazer para nós a interpretação da fala de Jesus, ele traz para a gente num outro viés, num outro entendimento, numa outra compreensão. É óbvio que que a mulher traiu o homem, e o homem também trair uma mulher, porque os 10 mandamentos ele é machista. Ele vai dizer, que o homem não pode cobiçar a mulher do outro. Mas ele não trata da mulher como centro, porque a mulher naquela época era visto como objeto de reprodução. Em alguns países do Oriente Médio ainda se troca uma mulher por uma certa quantidade de camelos. No Velho Testamento, a mulher, quando ela ficava viúva, ela automaticamente passaria a pertencer ao homem, ao irmão mais próximo ou ao primo mais próximo daquele em que ela ficou no estágio de viuvez. Então, quando a gente vai pensar dessa forma e vamos nos burilar dessa forma, foi nesse contexto bíblico que grande parte das passagens do Velho e do Novo Testamento foram forjadas. Por isso que Jesus dizia que a gente precisava ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Vocês acham que ele ia deliberar isso à toa, inequivocadamente? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele vem nos conclamar, leiam, estudem os escritos sagrados, mas não façam má interpretação daquilo que é a história de um povo. Lá não tem a história da humanidade, com todo respeito àquele povo. Ali é apenas a história de um povo. Um povo israelita, os hebreus, os judeus. Porque se nós pararmos para pensar que eles tanto aguardavam a terra prometida, essa terra prometida que está lá na Bíblia, ela está em guerra até hoje. Nós vimos aí a catástrofe que foi o Donald Trump admitir Jerusalém, capital de Israel. Não era lá a terra prometida? O que está acontecendo? Será que a Bíblia está errada? Não. É apenas a história de um povo daquela época, onde tem valiosos ensinamentos de cunho moral para nós. Valiosos ensinamentos. O espírita não somente ele pode ler a Bíblia, como ele deve ler a Bíblia de cabo a rabo. Desde o primeiro livro de Gênesis, que nós vamos encontrar no Velho Testamento, até o livro de Apocalipse, psicografado por João, quando estava em seu exílio. Então a gente precisa estar muito atento quanto a isso. Então, após compreender um pouco desse texto bíblico, que é também uma das propostas que Kardec vai fazer para a gente, ele então vai traçar para nós algumas alíneas em relação ao que seria esse adultério e esse pecado pelo pensamento. Vocês sabiam que a maior força que existe no eu espírito é o pensamento? Sabiam disso? No plano espiritual, quando uma entidade, quando o espírito, ele deseja realizar qualquer tipo de ação, seja de volitação, seja de comunicação mediúnica, ele faz uso do pensamento. Querem saber como nós estamos? Perguntemos aos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão equivocados, estão errados, estão demasiadamente negativos, esse é o nosso retrato. Esse é o nosso retrato. Então a gente precisa pensar nisso. E a primeira porta para a obsessão dos nossos irmãos menos felizes e menos ditosos, virem ali ter conosco, nos atormentar, é justamente o pensamento.
Aí tem aquele velho ditado popular: mente vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos vigiar esse pensamento, porque se eu tiver com o meu pensamento são, eu não vou estar adulterando nada nem ninguém. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28, Jesus vai dizer-nos o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, por vos digo, que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, todas as vezes que eu apenas cobiço, seja a mulher do próximo, seja a fortuna do próximo, seja qualquer outra coisa que o outro próximo tenha, é adultério. Por que é sempre a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Por que será? Por que a gente tem tanto esse poder da cobiça dentro da gente? E às vezes a nossa grama está verdinha, Yanira. E às vezes a nossa grama está verdinha. Você disse tudo. Nós temos um olho grande, uma cobiça, uma sede pelo poder dentro de nós. Nós ainda temos essa necessidade. Quando nós não nos damos por satisfeitos aquilo que Deus julga ser o necessário para que nós tenhamos nessa encarnação. Não é ficar em processo de estagnação, gente, parado. Não, não é isso. Se a gente está com alguma dificuldade, a gente tem que correr atrás, tem que batalhar, tudo isso. Agora, isso não pode ser para nós penoso, não pode nos causar dolo, não pode nos causar sofrimento. Afinal das contas, foi também o Cristo que disse: olhai os pássaros do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus lhes dá tudo. Olhai os lírios do campo, nem em toda a grandiosidade de Salomão ele se vestiu como eles. E isso Jesus vem trazer um conforto nos nossos corações, meus irmãos. E vem nos confortar o nosso coração. Calma. Está difícil, está complicado? Eu sei, eu também já passei por isso. Porque o Cristo venceu o mundo, disse para nós também que nós poderíamos, não foi isso? E ele não pede para que ninguém largue da sua cruz para seguir ele. Ele diz: venha, tomai a tua cruz e me siga. Então aqui ninguém pode esperar ser perfeito para seguir Jesus. Ninguém. Vamos seguir Jesus com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades. A gente cansa aqui de conversar nos grupos de estudo sobre os discípulos de Jesus, que não tinha um perfeito. Todos eles eram imbuídos de grandes imperfeições, que se a gente for comparar hoje, são as maiores chagas da humanidade. Nós tínhamos o Pedro, que era ignorante. Para começar, nenhum deles sabia escrever, tirando o cobrador de impostos. Isso é científico. Porque o cobrador de impostos estudou para isso. Que naquela época, ser cobrador de impostos já era visto como erro, porque trabalhava para Roma. E Jesus o abraça. Nós tínhamos Maria Madalena, mulher da vida. Tínhamos Pedro, ignorante, né? Mesmo depois de já ter peregrinado com Cristo, foi lá e decepou a orelha do centurião. Nós tínhamos Tiago, que era apegado aos ritos farisaicos. Nós tínhamos Bartolomeu, triste. Então, todos eles eram imperfeitos. Tinha Tomé, que só acreditava vendo. Era cético, Tomé era muito cético. Não é só naquela passagem que ele não acredita na ressurreição de Jesus, não. Depois, em Atos, nós vamos ver diversas passagens do ceticismo de Tomé. Tomé era muito cético. Quem de nós aqui não é um pouquinho cético? Não só acredita vendo. Então, Jesus vem, traz esses homens para nós e vem dizer: olha só, aqui estão os grandes males da humanidade. Estão aqui. Aí depois vem Paulo de Tarso, matador, que era isso que ele era, de cristãos, e vem ter o processo de regeneração ao tombar na estrada de Damasco.
Então hoje, meus irmãos, nós não temos mais desculpa para falar, mas eu ainda sou imperfeito, Jesus está em outra esfera. Não. Jesus está aqui agora. Porque onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a gente não pode mais entrar no eixo do desculpismo, meus irmãos. Nós não podemos mais nos permitir a isso. Raul Teixeira tem um dizer que eu gosto muito. Ele diz, aqui é mundo de provas e expiações. Aqui ainda é um mundo de provas e expiações. É tudo muito difícil, é todo mundo complicado. O pensamento ruim, o pensamento negativo, ele vem? Ele vem. Porque é isso que está arremessado aqui na psicosfera. É isso que está aqui arremessado na psicosfera. Então, o pensamento ruim, negativo, ele vem. Quando ele vem na minha cabeça, o que eu faço? Eu ilumino esse pensamento. Eu troco esse pensamento por um outro positivo. Não, mas fulano é isso. Poxa, mas por outro lado, fulano tem isso de bom, tem isso de bom, tem isso de bom, tem isso de bom, tem isso de bom. E muitas das vezes nós nos sentimos também traídos por pouca coisa, né? O milindre, como disse o Eli Caldas Schubert, ainda é o grande câncer do movimento espírita. Ainda é o grande câncer do espírito, é o milindre. Meus irmãos, quem aqui é dirigente de casa espírita ou dirigente de movimento espírita, que caminha por aí por fora, sabe da dificuldade que é fazer, muitas das vezes, uma reunião de conselho espírita. Sabe como é muito difícil? Porque os pensamentos ali dentro não estão sadios. Como que a gente sabe disso? Por que nós sabemos disso? Divaldo Franco, no seminário chamado Depois da Vida, em torno de 3 meses atrás, na cidade de Vitória da Conquista, lá na Bahia, vai dizer para nós que em torno de 60%, e Anira, isso é um número muito grande, em torno de 60% das comunicações provindas de reuniões mediúnicas são puramente anímicas. E não que o animismo seja ruim, porque nós sabemos que o processo mediúnico passa pelo animismo. Só que 60% é um número muito grande. E isso no momento de vigília, de reunião mediúnica, que dirá fora dele. Numa reunião comum de diretoria. Então a gente está muito pensando no nosso eu. Nós estamos muito egocêntricos. Ou seja, como diz Joana, é colocar o nosso eu como centro. A gente quer ser o centro das atenções. E com isso, a gente não se permite as novas descobertas, o que vai nos permitir a termos pensamentos mais saudáveis, mais qualificados, para que nós não sejamos tão atormentados pelos pensamentos ruins. Porque muitas das vezes eu estou captando aqui os pensamentos ruins dos nossos irmãos desencarnados menos felizes. Porque quem é médium? Todos nós. Influem os espíritos em nossas vidas, em nossas ações, muito mais do que vos imaginais. Eis que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, como fazer a higienização desse pensamento? Para que a gente não fique adulterando as coisas. Hábitos saudáveis. Prece, oração, água magnetizada. Prestar atenção no que eu estou assistindo num programa de TV, que tipo de filme eu estou assistindo, que tipo de ambiente eu estou frequentando. Preciso estar muito atento a isso. Todos nós somos doentes, isso não há dúvida, porque se alguém que fosse são não estava mais encarnado na Terra. Mas nós precisamos estar muito atentos aos ambientes que nós frequentamos. Martins Peralva, no capítulo 28 do livro Estudando a Mediunidade, ele vai trazer um alerta para os médiuns, mas que se nós temos um entendimento que todos nós somos médiuns e somos influenciáveis, a gente tem que estar muito atento. Ele vai trazer para nós que um médium, ele não deve, na medida do possível, não frequentar um ambiente com bebida, mesmo que ele não beba. Porque senão, por tabela, ele acaba absorvendo aquilo. É mais ou menos aquela mesma história com cigarro. Se a criança está do lado de pessoas que fumam, ela fuma por tabela. É a mesma coisa. Eu estou pegando aquela vibração negativa, aquela energia negativa, porque aqui ninguém é Deus, ninguém é Jesus ainda. Ninguém é espírito puro. E como nós espíritas sabemos, só entra no lodaçal sem se sujar espírito puro. Nós ainda não somos. Então a gente precisa estar muito atento. Esse processo de seleção, ele é dolorido.
Porque as pessoas ficam achando que a gente é Carola, que a gente é Caxias, que a gente não sabe viver, que a gente não gosta de nada e nem de ninguém. Mas por que ambiente saudável tem que ser no local com bebida? Tem praia, tem cinema, tem teatro, apresentação de orquestra, tem uma praça. Nós temos diversos programas para serem feitos e serem realizados. E nós vamos perceber isso quando a gente está principalmente doente. Ainda mais nos transtornos psicopatológicos, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, transtornos obsessivos compulsivos. Quando a gente recebe os companheiros nas conversas fraternas e que identificamos esses problemas e que eles conseguem de fato parar de frequentar esses locais, eles têm uma relativa melhora. Por que relativa melhora e não a melhora completa? Porque dele depende dar o prosseguimento. Por isso que Jesus dizia, vá e não peques mais para que não te voltes a te acontecer o mesmo. Isso é muito interessante. Isso não é palavra de Ciro, isso é o que está nos livros espíritas. Nossa querida irmã Sheila, espírita, né, espírito, tão bem conhecido por todos, coordenadora espiritual da nossa região dos Lagos, graças a Deus, ela vai trazer no livro Ideal Espírita, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, coordenadora espiritual da região dos Lagos, do Reuni 5, Reuni 5, 26º Conselho Espírita de Unificação, né, de toda a região dos Lagos aqui. Coordenadora espiritual. Não? Então ela ficou quietinha, Yanira. Mas depois ela te conta. Né? Então, ela vai dizer para nós, através de Chico Xavier, que o dia que a gente fosse buscar regozijo numa gota de álcool ou numa grama de entorpecente, sinal de obsessão. Então não existem limites saudáveis para a ingestão das duas substâncias. Se a gente acredita, tem a certeza, nas mãos de Chico Xavier e no Espírito Sheila. E também em diversas passagens dos livros de André Luiz. Claro. Irmã Sheila é uma filha bastarda de Dr. Fritz. Ela desencarna na Segunda Guerra Mundial, onde ela se junta a um grupo de enfermeiras que elas vão para a guerra não para tratar dos feridos alemães, não, para tratar de qualquer um que precisasse de ajuda. E ela desencarna no meio de um bombardeio. Tem uma história lindíssima. E quando ela desencarna, o irmão dela, que tinha sido convocado para ir para a guerra, aparece numa reunião mediúnica na casa de Peixotinho, em Macaé, e pede para que acolhessem a irmã dele, que não se demoraria a chegar. E daí Sheila chegou, justamente na cidade de Macaé, onde hoje é o Centro Espírita Pedro. Então, assim, é um espírito muito iluminado. Ela é vice-governanta espiritual da Cidadela Espiritual de Alvorada Nova, ao lado de Caibá Chútil. Segundo o livro Alvorada Nova, do médium Clayton Levi, ela, através de uma espécie de um videoaula, para nós um data show, somente ela e Caibá Chútil têm acesso a uma enorme sala com esse videoaula, e ali eles vão ter uma espécie de videoconferência com o próprio Jesus. É lindo o livro. É um livro pouquíssimo conhecido, mas vale muito a pena ler. Chama-se Alvorada Nova. Muito bom. De rosas, sempre. Sempre cheiro de rosas. Sempre cheiro de rosas. As pessoas descrevem sempre que ela não pisa no chão, ela meio que vem flutuando um pouquinho. A grande maioria faz a narrativa. Mas, enfim, a vidência, ou o sentimento de cada um pode fazer a interpretação de cada forma. Mas a grande maioria vem narrar pra gente, que é como se ela escorregasse pelo chão, não que ela caminhasse. Muito engraçado isso, Então, é um espírito de muita luz. É um espírito de muita luz. E prosseguindo aqui, então, Kardec, no item 6, ele vai dizer para nós, então, a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo, conforme nós falamos aqui. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem,
Porque se nesta geração adúltera, olha só, nesta geração adúltera, o que Jesus queria dizer? Geração transviada, geração que está em erro, geração que está em equívoco. E pecadora, alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Alguém aqui tem vergonha de dizer que segue Jesus? Será que alguém tem vergonha? Ou será que a gente consegue ir para a sociedade e dizer que segue uma religião, que segue uma doutrina e que segue os ensinamentos de Jesus? Será que a gente ainda tem assim essa aptidão para dar esse testemunho? Será? Ah, não, Ciro, eu tenho que dizer que eu sou espírita kardecista, porque senão vão achar que eu bato um tambor. Ignorância do outro, que não conhece, que não sabe a diferença do que é o que. Você não pode se adulterar por causa do outro. Olha que coisa interessante. A gente não pode se adulterar por causa do outro. Não, eu sou espírita. Aí se o outro fala, não, mas como assim? Que tipo de espiritismo? Não, espiritismo tem um só. Não, mas não tem tambor. Não temos nenhum problema contra quem bate tambor, tá, gente? Mas quem bate tambor é a Umbanda, é o Candomblé, que são religiões veneráveis também. Totalmente veneráveis. A ignorância do outro, de confundir. E explicar também, elucidar para ele também que Umbanda e Candomblé também não faz mal a ninguém. Não estão aqui para fazer mal a ninguém. Então, quer dizer, a gente não pode se adulterar por causa do outro. Se o outro está em equívoco, está na ignorância, deixar ele. Nós temos que estar bem conosco mesmos. Se nós não estivermos bem conosco mesmos, como que nós vamos estar com o mundo? Com as pessoas que nos cercam? Com as pessoas que nos rodeiam? Não tem como. Tem até uma música, né? Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? É óbvio que eu tenho que procurar o quê? Encontrar um ponto de equilíbrio naquilo que é bom para mim e bom para os outros. Eu tenho que saber se eu estou agradando, né? Se eu não estou sendo muito grosso, se eu não estou sendo muito ríspido, né? Se eu não estou sendo muito vaidoso, muito orgulhoso, muito egoísta. Né? Mas quando eu procuro cuidar bem de mim, eu vou justamente beber na fonte do Evangelho. Porque qual o maior guia e modelo para a humanidade? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Veio de Jesus. Veio de Jesus. Isso é muito importante. E a gente precisa estar atento a olhar. Por quê? Se os amigos espirituais respondem isso a Allan Kardec, eles não seriam levianos. Eles não seriam mentirosos. Porque se qualquer questão do Livro dos Espíritos a gente julgar que estiver errada, nós estamos comprometendo um trabalho crístico. E o Cristo não pode dizer meias verdades. A gente tem que estar muito atento a isso. Então, se eles respondem veio de Jesus, Jesus é o nosso maior guia e modelo. Estou na dúvida do que seguir? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que foi que Paulo fez na estrada de Damasco, depois de ficar cego? O que ele vira para Jesus e diz, Senhor, que queres que eu faça? Será que a gente acorda de manhã e pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Será que a gente consegue criar essa conexão com ele, essa conexão bacana que a gente precisa ter com esse querido? E Kardec, então, ele vai concluir no item 6, que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Quem tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Mas aqui ainda é provas e expiações. Ninguém ainda tem o coração puro. Vou dizer para vocês, meus irmãos, aqueles que chegarem em qualquer casa espírita com a pretensão de ser o bonzinho,
Muito cuidado. Quando ele cria aquele personagem de vidro que parece um vidro, né? Muito cuidado. Porque aqui ainda não existe perfeição. Estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém é perfeito. Se chegar um indivíduo se apresentando como perfeito ou como médium perfeito, muito cuidado. Porque o próprio Chico Xavier se dizia que não era o médium perfeito, né? Não era o médium perfeito. Então a gente precisa estar muito atento num critério chamado humildade. Como é que está a nossa humildade? Perante o nosso parceiro, perante a nossa companheira, perante os nossos amigos, perante os nossos irmãos. A gente precisa realmente compreender isso, né? E Kardec prossegue então no item 7. Vale a pena, gente, abrir um parênteses, porque antes da gente prosseguir. Poucas pessoas sabem, infelizmente poucas, e todas as vezes que a gente diz isso nas palestras, às vezes a gente observa os olhos arregalados. Muita gente acha que o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi todo escrito pelos Espíritos. Muita gente acha isso, mas não. Quando não tem lá instruções dos Espíritos, comentário de Allan Kardec. Comentário de Allan Kardec. E há oradores que sobem no púlpito para dizer Allan Kardec não disse nada. Como? Allan Kardec desdiria metade das coisas que ele diria. Ou Allan Kardec está ultrapassado. Se Allan Kardec está ultrapassado, eu peço para que alguém me mostre algo que seja mais superior que Allan Kardec. Do que a codificação. Ninguém até hoje conseguiu mostrar algo que seja superior a Kardec. Essa semana, dialogando com uma irmã, ela não é espírita, mas ela tem uma crença espiritualista. Ela falou, Ciro, mas o que o espiritismo disse, o hinduísmo já disse há 300 milhões de anos atrás. Eu falei, peraí, o hinduísmo é politeísta? O hinduísmo é politeísta? O hinduísmo acredita que você pode reencarnar no corpo de uma vaca. Obviamente que vão haver pontos em comum, né? Agora, o hinduísmo não trata nem de Jesus, então, vamos lá. Então, a gente precisa compreender, Ciro, a teosofia, que durante muitos anos foi inclusive, confundindo com o espiritismo, e a criadora da teosofia ter que vir a baila falar. Gente, isso não é espiritismo. O espiritismo é uma ciência, é uma doutrina, uma religião muito bem definida. A teosofia não tem essa proposta. Porque durante muitos anos, após o desenlace de Kardec, poucos sabem, mas a revista espírita ela continua a ser lançada pelas mãos de outros companheiros. E quando surgiu a teosofia, começou a entrar na revista espírita os conceitos teosóficos. Isso, obviamente, já depois do desenlace de Kardec, né? Isso foi durante alguns anos, 3, 4 anos. Até que ela precisou vir, porque o espiritismo estava deixando de ser espiritismo e a teosofia deixando de ser teosofia. Isso foi a criadora da teosofia. A fundadora, porque ali sim é um fundador. No espiritismo, não. Allan Kardec não fundou nada. Allan Kardec reuniu as informações do mundo espiritual. E codificou. De quem é a doutrina? Quem fundou a doutrina? Jesus. Jesus fundou a doutrina espírita. Vamos colocar dessa forma, né? A terceira revelação. Obviamente que Jesus, quando estava na Terra, ele não fundou nenhuma religião. Jesus fundou o cristianismo, nem isso. Porque ele também não tinha essa pretensão. Simplesmente convencionou-se de chamar aqueles que seguiam Jesus, né, de cristãos. De cristãos. Então, Kardec ele vai dizer... Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? O que vocês acham? A gente pensou mal. Ele não se concluiu. Por exemplo, eu pensei, eu vou matar fulano. Obviamente, muitas das vezes eu não vou chegar nesse complexo. Não vou. Mas será que eu atingi fulano de alguma forma? Atingi.
O que André Luiz vai narrar para a gente, meus irmãos? Que é o nosso lar. Lá aquela parte do umbral grosso. Aquela parte onde ele ficou 8 anos. Que aquele umbral, ele é o excremento dos pensamentos humanos. Como assim, Ciro? Toda aquela região foi formada por pensamentos negativos. Porque o pensamento tem cheiro, tem cor, tem imagem. Tem imagem. Afinal de contas, o que é uma ideoplastia? Um termo tão falado no espiritismo. São as ideias, pensamentos, ou as formas, pensamentos. Para a gente ter um entendimento dessa força que é tão grande, né? Dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós vamos observar algumas terapêuticas que os irmãos espirituais fazem com as crianças, em que eles plasmam animais. São animais de mentira. Olha que coisa interessante. Para termos a concepção dessa força desse pensamento. Ou mesmo quando lembramos da simples passagem de André Luiz trocando de roupa, onde o mentor Lísias iria ensinar ele a plasmar uma nova roupa. Olha a força do pensamento. Então a força do pensamento é isso que atravessa. Né? É um leão de força. Que a gente precisa estar atento com ele. Por isso que a gente sempre fala, os nossos irmãos menos felizes estão a todo vapor para derrubar as casas espíritas, a doutrina espírita. Vamos pensar 50 vezes antes. Se eu tive um pensamento negativo com um irmão dirigente da casa espírita, mas fulano pensa aquilo, trabalha aquilo, não posso pensar desse jeito. E a gente precisa vencer isso. Não posso pensar desse jeito. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Porque são os nossos irmãos a quem nós devemos, muitas das vezes, os nossos obsessores, mas muitas das vezes os obsessores de um vizinho, né, de um filho, né, ou de um amigo que a gente está ajudando, aí os irmãozinhos que caminham lá com ele que não quer que a gente ajude, vem perturbar-nos a nossa casa mental. Quando a gente para pensar assim, a gente vai, meu Deus do céu, realmente o pensamento é uma força muito grande. É um troço assim que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu. Se eu falar, por exemplo, para vocês, não pensem no elefante cor-de-rosa de bolinhas azuis, todo mundo aqui agora está pensando no elefante cor-de-rosa de bolinhas azuis. E esse processo de indução é o que esses irmãos menos felizes fazem conosco. Eles ficam repetindo uma mesma ideia no nosso ouvido o tempo todo. Você não presta, você não vale nada. Principalmente nos casos de depressão. Isso aí mesmo, você não presta, você não vale nada, fica em cima da cama. É isso que eles fazem conosco. E a gente dá guarida sem perceber. Sem perceber. É muito sutil. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vai nos narrar 3 estágios de obsessão. Aquela simples, que é o pensamento, né, que começa ali devagarzinho. É mais ou menos como aquele desenhozinho, tem um anjinho e o diabinho. Então vem aquele irmão menos feliz te dá as ideias ruins, mas o teu anjo da guarda está ali te dando ideias boas ainda. Porque você ainda está em condições de ouvi-lo. E depois, quando você não está mais em condições de ouvi-lo? Porque você só ouviu o negativo. Você vai ou para a subjugação ou para a fascinação. E Allan Kardec vai dizer para nós que a fascinação ainda é pior do que a subjugação. Porque a subjugação, o indivíduo, né, ele fica geralmente de cama, ele fica arriado, né, ele fica contrito, né, fica naquela situação menor, por assim dizer. Agora, no estado de fascinação, não. O indivíduo ele está bem, ele está convicto daquelas ideias e não dá ouvidos para ninguém. André Luiz, em diversas obras, né, da vida no mundo espiritual, vai narrar que quando alguém, né, vai dizer coisas boas para ele sair daquilo, o que os irmãos menos felizes fazem? Colocam as mãos o quê? Nas orelhas daquele que está fascinado. A gente precisa estar muito atento a isso. E é muito triste, às vezes, meus irmãos, de
algumas pessoas falam assim, Ciro, mas isso não é assunto para palestra. Ué, é sim, não é espiritismo. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não sei com o que eu estou lidando, Yanira, como é que eu vou fazer? Exato. Exato. Porque o que acontece? Qual é a tendência? Eu estou com 5, vamos colocar dessa forma. Eu estou com 5. Eu consigo expulsar, entre aspas, esses 5. Esses 5 chegam lá, vão fazer as queixas deles e mandam 10. E assim vai. Ainda mais dependendo da nossa área de atuação na sociedade, dentro da área de atuação religiosa, dentro de uma área de atuação de ONG. Vocês acham que o presidente da República tem quantos obsessores, meus irmãos? E às vezes a gente fica mandando outros para lá. É isso mesmo, tinha que prender. Tinha que pegar mesmo. Não, esse aí não vale nada não, esse aí já está no... E tá a gente mandando irmãos mais lá para eles. A gente precisa ter isso em mente. Aí Kardec vai então. Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, é justamente isso que você falou, Yanira, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições. Se eu vou me libertando dessas imperfeições, eu já não tenho mais material para fornecer a esses irmãos menos felizes. Essa verdadeira libertação. Segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Olha o nosso livre-arbítrio aqui interferindo. Então, quanto maior a vontade, mais forte eu fico, mais forte eu sou. Mas para isso eu tenho que ter vontade. O que é que nos falta para sermos bons? Está lá no Livro dos Espíritos. Vontade. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Não tem como correr. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É aquilo que o Raul Teixeira falou. Pensamento ruim veio. Recebi, mas coloquei Jesus aqui na minha mente. Senhor, me ajuda a afastar aqui esse mau pensamento. Isso vira motivo de progresso, porque você começou a criar autodefesa. E com o tempo, esses pensamentos negativos vão sumindo, até que vai chegar ao ponto que nunca mais você vai pensar nele. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sente-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Longe de fazer autobiografia, meus irmãos, longe, porque a gente não é exemplo para nada. A gente está aqui entre irmãos e amigos. Tem 7 anos que eu não faço ingestão de uma gota de álcool. Só Deus sabe o quanto isso foi liberto para mim. Quanto isso foi bom para mim, quanto isso foi bom para minha pessoa, para minha modificação. Estou numa outra batalha, que é com a balança. E essa aí provavelmente vai ser até o final da minha vida. Mas a gente tem que persistir. A gente não pode desistir. Na primeira adversidade, a gente não pode desistir. Tá ruim para mim, tá ruim para todo mundo. Não é que isso deva me servir de conforto. Mas não, quando eu paro para pensar, eu vejo que Deus não gosta menos de mim. Porque às vezes a gente pensa assim, Sandra, Deus gosta menos de mim. Deus não faz nada por mim e eu me revolto contra Ele. De chegar a um ponto de irmãos se suicidarem por causa disso. Porque Deus não gosta de mim. Então a gente precisa estar atento. Porque se está ruim, eu tenho que olhar para o meu lado. O Brasil está ruim, o estado do Rio de Janeiro está ruim, vocês querem ir para o Rio Grande do Norte? Está sem polícia na rua. Vocês querem ir para o Rio Grande do Sul, que era o estado mais rico do país? Vocês querem ir para lá?
Os presos estão ficando presos assim na calçada, em poste. E a gente reclama. Tá ruim o Brasil? Vai lá para a África. Vai para o Oriente Médio. A gente precisa começar. Porque quando a gente, sabe, quando a gente mexe com essas estruturas nossas, dói. Não vou dizer que não dói. Muitas das vezes 30, 40, 50, 60, 70 anos vivendo com aquele pensamento, 80, 90, 100. Encarnações e mais encarnações com aquele pensamento enraizado. Então, para tirar isso de dentro de nós é um miasma. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer, doer dói, sofrimento é opção. Doer dói, mas sofrimento é opção. Porque quando eu mexo nesse homem velho, dói porque eu vejo que eu não sou aquilo que eu queria ser. Por isso, a grande parte das doenças psicopatológicas hoje que nós temos é devido a isso. É porque eu queria ser aquilo que eu não sou. O que é a depressão? O que é a depressão? Muita gente não entende, mas a depressão é uma consequência da ansiedade. De um transtorno de ansiedade. O que é a ansiedade? É eu querer controlar tudo à minha volta. Eu quero controlar até mesmo o relógio, o tempo, coisa que eu não tenho controle. Ninguém tem controle sobre o outro. Quando eu começo a querer ter o controle sobre o meu parceiro, sobre a minha parceira, existe uma doença que eu tive também, que é a síndrome do ciúme. Eu tive durante 3 anos. Tratamento. Isso é muito sério, meus irmãos. O que é o pânico? O que é o transtorno de pânico? Por que eu não consigo mais sair de casa? Porque eu perdi o controle sobre mim mesmo. Perdi o controle sobre aquilo que está à minha volta. As coisas não são como eu achava que era. Seja o caso agora de um irmão, de um amigo, né? Não é espírita, mas é um grande líder espiritual da nossa cidade, que está com transtorno do pânico. Quando vieram me contar, eu tomei um susto. Falei, não pode? Líder espiritual, coordenador de 28 congregações, com o nosso pensamento ignorante, é o nosso primeiro pensamento, né? Porque a pessoa estava ali bem, mas aí não, foi uma junção de vários anos mal vividos. Um acidente aqui, outro acolá que teve, um filho que andou no mau caminho, outro, e aquilo junta, quando a pessoa olha para trás, ela vai ver, a minha vida é, entre aspas, uma mentira. Não, é verdade, é aquilo que ele está, mas na mente dele foi uma mentira. E com isso ele cria um universo paralelo que vai fazer ele cair no transtorno do pânico. Isso é muito sério, meus irmãos. Essa mente aqui tem um poder enorme que a gente não tem noção. Que a gente não tem noção. Há muitas mulheres que dizem assim, melhor levar um tapa na cara do que ouvir determinadas coisas do marido. Porque dói mais. Quantas mulheres dizem isso? Às vezes conosco mesmo. Às vezes um filho, uma filha, um neto, um sobrinho faz alguma coisa errada, alguma coisa equivocada, a gente fala, eu preferia que ele tivesse me batido do que ter feito isso. Que dói mais. Dói mais às vezes mesmo. A dor moral é maior que a dor física. Isso é comprovado cientificamente. A dor física bateu, daqui a pouquinho passa. A dor moral, ela pode levar encarnações para passar. Encarnações. E é o que a gente vê nas memórias. Exatamente. E foi muito bom você ter lembrado. Eu me recordo certa feita, na outra casa que a gente tarefava, no Grupo Espírita Boa Nova, chegou uma companheira numa reunião, né, que foi de uma grande família de São Vicente. Ela falou, não, mas o que vocês estão fazendo? Cadê as missas que eu tinha deixado paga para mim? Cadê as missas que eu tinha deixado paga para mim? Afinal das contas, eu coloquei o Vitror Guimarães lá. Olha só, ela que já mais de 800 anos tinha aquele Vitrô, porque depois nós fomos saber. E a pessoa vivendo ali como se ela fosse dona da igreja, como se ela fosse dona da cidade. Porque ela deu o Vitrô, porque ela ajudou a construir a igreja, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Mais de 800 anos. Então, isso é uma criação mental do pensamento dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas criações mentais. O que eu estou atraindo para mim? E daí Kardec vai concluir, né, já que estamos nos aproximando dos minutos finais.
Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Nós somos tão culpados por pensarmos mal do outro, do que talvez se chegássemos lá e falássemos, o peso é o mesmo. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Texto forte de Kardec, né? Texto muito forte de Kardec. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Como é que está o nosso pensamento? Como é que está? Questão 919A do Livro dos Espíritos. O que a gente faz para ser melhor? O que nós fazemos para ser melhor? Santo Agostinho vai responder. Ele vai sempre lembrar. Que bom. Conhece-te a ti mesmo. E Kardec, querendo ali se aprofundar, pergunta, mas como assim? Estou aqui resumindo, simples. Ele fala assim, simples. Fazei o que eu fazia quando estava dentre vós. Se olha no espelho antes de dormir. Medita, pergunta o que foi que você fez hoje, que você gostaria de ter feito e não realizou. Quanto bem você fez. O que você gostaria de realizar no dia seguinte. E nós estamos, meus irmãos, num momento propício a isso. Estamos às portas de 2018. Querem melhor momento para a gente se olhar no espelho? Do que... Não é prometer nada, não é fazer as promessas, não é nada disso. Porque nós sabemos que é apenas uma mudança de estágio, uma pequena mudança de estágio temporal humana. Somente isso. Tanto que hoje, já estão querendo flexibilizar a quantidade de dias do ano. Já se discute isso. Já se discute essa questão, que já não precisa mais de ter lá o 29 de fevereiro a cada 4 anos. Isso já está em discussão, o ano bissexto, Porque já não está mais tendo aquelas famosas 6 horas. Porque o universo está mudando. Olha como é que o universo muda. E se o universo muda, nós também não temos que mudar? Nós precisamos mudar. A transição, que muita gente fala, está chegando, Ciro, está chegando a transição. A transição está aí. Kardec já falava nessa transição para a regeneração lá no livro A Gênese. Então isso não é grande novidade. Não é grande novidade. Vem de narrar Raul Teixeira, que da codificação para cá, a gente já deve ter tido de 3 a 4 encarnações. No seminário na Freguesia do Ó, em 2004. Então, olha só, quantas encarnações aí a gente pode ter tido para se adaptar melhor a essa regeneração que está chegando. Todos nós, meus irmãos, todos nós, porque o orador ele não é melhor do que ninguém, o dirigente da Casa Espírita não é melhor do que ninguém. Se hoje eu estou aqui, qualquer um pode estar amanhã. Semana que vem estreia a Zélia. Quem quiser, venha. Zélia vai estrear semana que vem, nas palestras. O que foi, não é verdade? Então todos nós podemos pegar no arado com Jesus. Como diz uma música até, se eu não me engano, católica ou protestante, sem Jesus não dá. E não dá mesmo. Não dá mesmo, meus irmãos. Jesus é um irmão meigo, querido, que está conosco o tempo todo. E a gente se lembra dele tão pouquinho. Tão pouco. Ficamos muito apegados às coisas do mundo. É tanto problema, é conta para pagar, é filho para cuidar, é filha para cuidar, é o neto que está chegando, é a escola do outro que é para pagar, são os cachorros para alimentar e cuidar. Que às vezes tudo isso
Sabe? Vai nos levando, vai nos tirando o eixo, a gente esquece das nossas verdadeiras aptidões para estarmos aqui. Na lei de conservação, no livro dos Espíritos, os nossos irmãos de luz vão dizer que nós somos co-criadores do universo. Vocês têm noção de quão grande é isso? Somos co-criadores. E como que nós vamos ajudar a criar esse universo? Mente. Onde Deus é tão esperto, meus irmãos, que Ele gravou as suas leis na nossa consciência. Para que quando a gente quiser saber se algo está certo ou se está errado, vamos recorrer à nossa consciência. Somente nos questionando a nossa consciência nós vamos nos libertar dos miasmas. É difícil, meus irmãos? É difícil. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque vocês também podem. Feliz 2018 para todos, muita paz.